Fala galera, Guilherme Silva aqui, eu vou trazer a análise diária do Bitcoin. Então pessoal, eu vou trazer a análise do Bitcoin baseado no que eu estou enxergando, tá? Eu estou vendo algumas informações bem críticas aí para quem aposta na alta. A questão do pullback que eu venho comentando há alguns dias, ele tinha um limite ali digamos, para mim acreditar que ele pudesse acontecer. Eu acho que ele está passando um pouco do ponto e está começando a ficar um pouco difícil de eu acreditar que a gente possa fazer o pullback, o movimento de pullback. Se é que a gente já não fez esse movimento, ele foi um pouco mais curto do que o esperado e agora existe a possibilidade de a gente continuar a queda. Tá? Então, pessoal, antes de eu continuar, pessoal, cara, deem essa força, se inscrevam no canal, deixa aquele like ali, comentem ali alguma coisa que vocês achem interessante. Eu sempre passo os olhos nos comentários, muitas vezes o pessoal comenta alguma coisa legal ali, eu acabo até trazendo a respeito nos vídeos seguintes, tá? Então, bora pro vídeo. Aqui, ó, deixa eu só passar para a câmera agora. Eu vou apresentar para vocês que seja este lado aqui. Eu não posso me esquecer disso, tá? Então, às vezes eu começo a apresentar e eu tô com a câmera dividida ali, vocês não enxergam porra nenhuma. Então, cara, vamos lá. O que a gente tem aqui, tá? Primeiramente, tá? Pegando um gráfico de 2 horas, tá? Pegar 2 horinhas, o que a gente tem em 2 horas, tá? A gente teve essa tentativa de alta, a gente deixou aqui, né, esse oco, esse ombro, cabeça a ombro, tá? Esse ombro, cabeça a ombro aqui, tá vendo? Tava bem desenhado, tá? E agora a gente fez um pullback, a gente fez a queda, rompeu a linha de pescoço. Se a gente reparar, tá? Se eu pegar e marcar assim, tá? A gente tentou fazer o pullback nessa linha de pescoço, seria aqui em cima, tá? A gente não chegou a completar o movimento, a gente veio aqui, tentou ir, não foi, tentou ir, não foi, deixou um topo duplo, tá? Reparem que a gente deixou um topo duplo aqui, ó. Uma linha assim, dá um zoom assim, tá? Assim. E aqui a gente deixou um topo duplo. A gente veio, fez o pullback na cabeça do pivô aqui, caiu, furou o fundo, foi lá de novo, tentou fazer, digamos, a retomada da alta, não conseguiu e agora a gente está vindo em queda. Qual é o principal problema desse movimento? Até aqui, pessoal, até esse ponto, para mim estava tudo certo, tá? Por quê? Porque a gente estaria fazendo um pullback na região aqui dos 50% ou 61,8% do movimento total de alta que a gente fez aqui. Tá vendo que a gente fez esse movimento? Então eu comentei com vocês, tá, que a gente poderia daqui a pouco fazer a alta, cair, né, fez o ombro, cabeça, ombro, tá tudo certo. Aqui quando caiu tem muita gente que, não acredito mais no pullback. E eu, cara, por enquanto tá ok. Por quê? Porque a gente poderia cair no 50%. Pode ver que a gente caiu no 50%. Voltou no 38, agora testou o 61,8 aqui, voltou no 32 e agora voltou no 50 e furou. Tá querendo furar aqui o 61,8. E esse é o problema, pessoal. Furando aqui o 61,8, que ele tá aqui, né? Tá na briga. Pode ver que ele deu a chicotada para baixo, tá tentando se segurar, né? Lembrando, tá, pessoal, que a gente sempre tem que trabalhar com região. Então, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, tá? É considerada região. Então, a gente tá na região do 61,8, tentando se segurar de qualquer jeito aqui, tá? E não parece que vai segurar, porque os movimentos de alta, digamos, quando a gente tem um movimento a favor da tendência, a gente tem um aumento do volume. Reparem o seguinte, tá? A gente tem aqui um movimento a favor da tendência, a tendência principal aqui, olhando um gráfico de 2 horas de curto prazo aqui, é de baixa, a gente tem as médias apontadas para baixo, acredito que todo mundo consegue enxergar isso, então o movimento principal é de baixa. Tá? E quando o movimento vem forte de baixa, olha como o volume aumenta. Né? E quando vem o pullback, o volume diminui, entende? Então o volume principal é a favor da tendência, né? Na queda ele aumenta, na queda o pessoal começa a sentar o dedo, na subida o pessoal fica meio tímido ali. Então me parece, pessoal, que a gente vai acabar furando o 61,8 e vir buscar o fundo, tá? O fundo seria aqui embaixo, na casa dos 31 mil dólares, o fundo anterior. Então lembra que eu sempre comento com vocês, né, que FIBO, quando a gente faz um movimento, depois a gente vem brigar na região, briga nessa região, briga aqui, tá? Furou, vem buscar o fundo. Se brigar aqui e subir, busca o topo. Então, o que tá me parecendo agora aqui, pessoal, que a gente vai furar esse fundo aqui e, cara, a coisa pode ficar meio crespa aí pros comprados, tá? O que acontece agora aqui, ó, gráfico semanal, pessoal. O que a gente tem no semanal? Eu esperava, eu e muita gente, lógico, né? Não só eu, mas tem quem trabalha com análise técnica, acredito que estava pensando na mesma coisa, tá? Pelo que eu reparo, a gente teria essa região toda aqui, ó, de pullback para fazer, tá? Eu vou marcar com uma linha horizontal, assim. E, cara, aqui era uma região bem relevante para a gente vir testar os fundos, né, perdidos. A gente chegou perto, a gente foi lá pertinho no gráfico semanal. O gráfico semanal deu um baita de um volume, eu vou falar disso
Agora, vou aproveitar que ele está aberto, tá? A gente foi lá, tentou buscar essa região, não conseguiu, já empurrou o preço para baixo. O que acontece, né? O pessoal que está comprado, muita gente que está comprado nessa região aqui em cima, perde, né, o fundo, não vende, tá? E quando o gráfico volta, esse pessoal já está tão cagado, tá tão com o cu na mão, que ele pega e começa a vender de novo e o mercado continua andando para baixo. É isso que acontece, é tipo um movimento psicológico do mercado, né? O pessoal não vendeu, tá com o cu na mão, o negócio volta, eles, agora eu vou vender, foda-se. E realiza prejuízo mesmo. Só que ele realiza o prejuízo um pouco mais próximo da entrada dele, tá? É isso que acaba acontecendo, né? A questão de psicologia do mercado, tá? O que mais que a gente tem de interessante, tá? Antes de eu continuar, pessoal, aproveitando, tá? Segunda-feira eu vou estar lá no canal do Rodrigo Miranda, no programa dele do Raio X do Mercado. É segunda-feira às 19h30. Se tiver qualquer outro tipo de mudança nos horários, eu vou avisar vocês aqui no grupo, beleza? Então vão lá no canal do Rodrigo Miranda, Universidade do Bitcoin, e a gente vai bater um papo lá a respeito do mercado, beleza? Era isso, vamos continuar aqui. Abraço. Eu tô olhando aqui a Binance, tá, pessoal, por questão do volume. Como a gente sabe, ela é uma das corretoras aí que tem mais volume no mundo inteiro, tá? Então o que a gente tem? No início aqui da pandemia, vamos reparar o seguinte, tá? A gente veio em pandemia, a gente veio nessa alta, tá? Repara que sempre que a gente tem um movimento, a gente teve essa região de acumulação. Essa região de acumulação que eu tô falando aqui, pessoal, é esse triângulo. A gente formou um baita de um triângulo ascendente aqui naquela época, lá em 2018. Até eu comentei com vocês que se não fosse a pandemia, eu acreditava, tá, que esse aqui seria o impulso, né? A gente poderia até ter feito isso aqui. Reparem o seguinte, a gente veio, capitalizou aqui, pá, acumulou, começou a subir. Olha o volume que deu lá embaixo, né? Como é que tá para vocês aqui? O volume lá embaixo, tá? E a gente começou a subida. Veio uma subida, a gente estava aqui de novo acumulando. E no meu entendimento, essa subida que a gente fez aqui, ó, ela aí, cara, iria ser essa subida que a gente teve aqui. Tá? Só que a gente teve, digamos, esse buraco negro no tempo aqui, tá? Esse buraco negro aqui no tempo, eu posso considerar essa região aqui como o nosso black hole, tá ligado? Por quê? Porque foi gerado por um evento adverso, tá? Que foi a pandemia. E eu acredito fortemente, tá? Que se não fosse a pandemia, a gente teria aqui, tá? A gente teria pulado esse black hole aqui, né? Esse buraco negro, tá? E teria ido direto para cima. Não teria acontecido de novo essa descarregada aqui que deu, tá? Isso aqui foi um pânico da galera. Então reparem nos volumes, né? Na pandemia, a gente veio com um volume bem relevante aqui, muito mais alto que todos os outros tempos. E no candle seguinte, cara, a gente devolveu. Devolveu o volume. Devolveu o volume nesse candle aqui e depois já iniciou a subida toda que nos levou aí à alta histórica do Bitcoin lá em 64 mil dólares. A gente chegou a bater, tá? E agora, pessoal, o que a gente tem aqui no gráfico semanal que a gente tem que estar bem ligado, tá? Bem ligado mesmo. A gente tem aqui, ó, esse candle de engolfou todos e a gente rompeu, perdeu a média de 8, perdeu a média de 20 e veio esse outro candle gigante aqui, ó, que ficou abaixo das duas médias, principalmente da média de 8, que é a média que sempre determina a tendência, tá? Então, olha o tamanho do volume do candle que rompeu, que está abaixo da média de 8, pessoal. Ele é gigante, tá? Ele tem, em relação a percentual, tá? Somente o candle que está abaixo da média de 8 é um candle de 35%, um dos maiores volumes que a gente vê na história do Bitcoin, tá? E agora, o que acontece, pessoal? Lembra que às vezes eu comento com vocês que quando a gente vê uma barra de volume muito grande, como essa daqui, o que se deve fazer, né, para tentar mapear? A gente pode marcar os topos e fundos dessa barra, tá, e considerar que aqui dentro, tá, está um grande volume, certo? Aqui teve um grande volume de negociação. Então, o que acontece, pessoal? Aqui, nesse ponto se tornam, digamos, pontos de suporte extremamente relevantes, tá? Por quê? Porque se a gente perder esse fundo, significa, no meu entendimento, tá, que essa barra de volume, tá, ela foi dominada mais por vendedores, tá? As pessoas mais, digamos, vendendo, se perder o fundo aqui, que não vão querer defender essa posição. Elas não vão querer defender. Se tivesse muito institucional comprado nessa barra, significa o quê? Cara, quando bater nesse fundo, eles vão defender a posição. Eles vão defender a posição e vão tentar levar o preço para cima de novo. Ao contrário, agora, se nessa barra de volume que a gente tem, nessa barra aqui, tá? Nessa barra, a gente vem subindo e o preço cai, significa que os vendedores estão defendendo a posição deles aqui, para tentar jogar para baixo o preço. Não sei se vocês conseguem entender, tá, o que eu quero explicar para vocês em relação a essas análises, tá, de barra, né? Tu pegar, projetar, botar o máximo da barra, o mínimo da barra e analisar volume e considerar suporte e resistência quando a gente tem barras de volume fora da curva. Então reparem o seguinte aqui, né?
a gente vem com uma barra de volume gigante aqui, ó. Olha a diferença da coisa, né? A gente vem aqui com essa barra de volume, aqui, essa barra de volume que eu quero dizer, né? Essa barra do semanal teve um volume expressivo. E repara o seguinte, o que aconteceu depois, né? A gente nem chegou perto de perder o fundo. Por quê? Porque muito provavelmente grande parte dessa barra foi de um volume comprador muito forte, em que na barra seguinte a gente já teve demonstração de que, cara, o negócio ia para cima, que a gente não ia perder o fundo dessa barra aqui. Ao contrário do que me parece que está acontecendo aqui, cara. Me parece que a gente está vindo furar esse fundo dessa barra, tá? Então, é o que eu tenho para mostrar para vocês em relação ao gráfico semanal, tá? Agora, só olhando aqui gráfico mensal, pessoal, a gente está fechando, tá? Um candle muito feio, tá? Não tá nada bonito esse candle, a gente não tem que dizer. Deixa eu botar aqui na BLX, a gente enxerga um pouco mais interessante aqui a situação. BLX, a gente enxerga todo o histórico, né? Então, o que a gente tem aqui, cara, no gráfico mensal do Bitcoin? Cara, tá muito feia essa barra, pessoal. A gente não tem o que dizer, tá? A gente tá formando até, inclusive, uma estrela da noite, que são esses 3 sinais combinados, tá? Perdendo o fundo dela. É muito forte o sinal de que a gente pode vir tá buscando, cara, valores bem mais baixos pro ativo, tá? Não consigo ver de outra forma, tá, pessoal? Eu marcaria o topo anterior, num gráfico mensal a gente enxerga perfeitamente que o topo anterior é nos 20 mil dólares, 19.500 dólares, tá? Não tô dizendo para você que vai vir reto para cá, mas considerando a possibilidade da gente estar entrando em um bear market, tá? No curto prazo, curto médio prazo, existe sim a possibilidade, pessoal, da gente vir testar essa região para quem sabe depois a gente retomar alta, tá? Não consigo olhar de outra forma, tá, pessoal? Para mim olhar para cima, para mim vir trazer análises positivas do mercado, pessoal, primeiro, tá? Mesmo que seja no curto prazo, eu preciso primeiro um pivô de baixa. A gente não está conseguindo nem formar um pivô de baixa no gráfico diário, se a gente reparar, né? A gente teria agora que vir aqui subir e romper esse topo. Daí eu até poderia projetar alvos aqui para cima, mas nesse momento cara, tá cada vez mais difícil. O negócio tá querendo cair mesmo, tá? Se eu for considerar aqui curto prazo, bem curto prazo mesmo, gráficos de 15 minutos, vamos pegar aqui 15 minutos, bem curtinho para quem faz trade, tá? O que a gente tem, né? A gente tem a perda do fundo, tá? A gente teve uma resposta bem relevante com um volume bem alto ali, tá? A gente está querendo formar um pivôzinho de alta aqui no 15 minutos, mas nesse momento eu não trabalho com compra aqui, tá? Eu tô com as minhas médias todas apontadas para baixo, eu preciso das minhas médias viradas para cima, esse gráfico aqui em cima formando pivô de alta para mim querer procurar entradas próximos às médias, como a gente teve aqui e nesse ponto aqui, ó, tá? Então, nesse momento aqui, é para quem trabalha caçando topo, caçando fundo, né? Daqui a pouco trabalhando com força relativa, trabalhando montagem de posição. Eu não trabalho dessa forma, tá? Mas conforme eu comentei para vocês acho que foi no vídeo de ontem, cara, eu achei que o meu vídeo tava parado. Meu Deus, me deu um frio na barriga, velho. Tá louco, eu tô falando há 10, 13 minutos aí, agora eu vou ter que editar pra vocês e eu achei que não tava gravando. Então, como eu falei no vídeo de ontem, pessoal, não tem certo, não tem errado, tem a forma que você faz e se ela dá certo pra ti é o que tá valendo, beleza? Então, cara, acho que por hoje é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.